percebo hoje que as pessoas buscam nas ferramentas o santo graal, a salvação. É que nem o paciente que busca a salvação na injeção, na pílula, no comprimido, no suplemento, na canetinha, sendo que são só recursos, não é a salvação, certo? Então você não precisa de tráfego para poder crescer o teu negócio. Você não precisa de uma automação ou de uma ferramenta diferenciada para poder crescer o teu negócio. Você precisa das habilidades e do conhecimento. Você precisa investir primeiro em você para depois investir externamente. Então você não precisa construir ferramentas que você não precisa ainda. Você precisa, na verdade, construir você mesmo. Isso é uma reflexão importante, tá? Porque eu vejo que é muito mais fácil tentar buscar no externo do que desenvolver-se internamente. E eu garanto para você que não é a ferramenta, que não é o tráfego, que não é alguma coisa externa que vai mudar o teu jogo. São conhecimentos e habilidades que você ainda não tem. Hoje eu vou te contar a verdade que ninguém te contou no mercado da nutrição. Os 5 comportamentos que te mantêm preso no mesmo lugar e como que você vai fazer para mudar isso. E hoje é muito sobre comportamento, mas na minha opinião é isso aqui que muda o jogo, tá? Quando você muda a tua forma de olhar para o teu negócio, a tua forma de olhar para o crescimento da tua empresa, o jogo muda completamente. Você consegue escalar, crescer, impactar e colocar muito dinheiro no bolso. Se isso faz sentido para você, esse episódio de hoje foi feito especialmente para te ajudar. Se você não me conhece, meu nome é Samir Beide, eu sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras, que é a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. Em 3 anos, nós geramos mais de 300 milhões de reais para os nossos alunos e nos consolidamos como líder nesse mercado. E hoje eu quero te apresentar um caminho para que você desbloqueie o teu maior salto de crescimento da tua empresa. Porque hoje, talvez você olhe para o teu negócio e ache que falta mais técnica, que falta estratégia, que alguma coisa do Instagram que está faltando, um hack, uma forma de produzir conteúdo, um hook visual. Eu não sei o que você está achando. Se é um novo curso, um novo livro, eu não sei exatamente o que você acha que vai mudar o teu jogo. Mas, na minha opinião, o que realmente vai te mudar o jogo não é a falta de informação, e sim a mudança da tua mentalidade, dos teus comportamentos, do que você faz no teu dia a dia. Tem 5 comportamentos que eu acredito que são o verdadeiro problema. E que se você não mudar esses comportamentos, eles provavelmente vão te manter no mesmo lugar pelos próximos 5 anos. E eu digo isso de uma posição de quem conversa diariamente com centenas de nutricionistas, de alguém que já ajudou milhares de profissionais em todas as situações imagináveis que você for pensar. Desde gente que está se formando agora, desde gente que tem 30 anos de formado, desde gente que tem mais de 65, 70 anos e ainda está na profissão, até pessoas que têm 20 anos e se formaram agora. Eu já ajudei todas as pessoas, de todos os tipos, em todos os tipos de cidade. Enfim, já foi de tudo por aqui na NSF, tá? E eu posso te dizer que não é conhecimento técnico, não é estratégia de marketing, na verdade são padrões comportamentais. Então o primeiro comportamento que eu quero já trazer de cara aqui é desistir sempre que fica difícil. Esse é um dos comportamentos que sabotam o crescimento do nutricionista de forma brutal. Desistir sempre que fica difícil. A maioria dos nutricionistas não está fracassando, tá? Tá só desistindo antes de dar certo. Tem uma frase que eu gosto muito que o sucesso e o fracasso estão na mesma estrada, só que o fracasso está algumas saídas antes. A real é que muitas pessoas desistem antes de ter sucesso e isso, para mim, é um dos maiores gargalos para o nosso crescimento. Porque se uma semana tu posta conteúdo e na outra não aparece, ou você começa a consultoria premium, mas aí depois desiste, ou você começa a fazer o check-in e depois para de fazer, você nunca vai colher os frutos de nada. Porque desistir, não ter consistência, quebrar o ritmo, faz com que você tenha que começar tudo de novo. Então, para mim, a importância da consistência é gigantesca. Porque quando você mantém uma presença constante, mesmo quando não vê os resultados imediatos, você está, primeiro, trabalhando um músculo, que é o músculo de fazer as coisas mesmo quando não vê o resultado, e segundo, você está construindo um resultado futuro. As coisas não acontecem do dia para a noite. Os resultados eles começam a aparecer com o tempo e com o acúmulo dos teus esforços, com a consistência nas atividades que você precisa fazer para colher esse resultado. Então, para colher o resultado, você precisa, de fato, ter disciplina, persistência e consistência. São habilidades, traços de comportamento que são desenvolvidos. Não é uma coisa que você nasce com. Eu, por exemplo, desenvolvi isso no fisiculturismo. Foram 10 anos dedicados a esse esporte, prezando cada grama de alimento, fazendo tudo da melhor forma possível, estudando, entendendo qual era o melhor caminho, treinando pesado. Então, consistência é algo que muitas vezes a gente já desenvolveu em outras áreas da vida, mas a gente precisa transferir para os negócios. A habilidade de nunca desistir é uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver. Porque disciplina é o que vai te fazer crescer. E desistir é o que vai fazer você se manter no mesmo lugar. Então, para mim, existe um ciclo da desistência que ele é muito comum. Você começa super entusiasmado. Não, vou produzir conteúdo, vou fazer social selling, agora vai.
Aí você começa a aumentar a frustração cada vez mais, porque não está vendo o resultado tão rápido quanto você gostaria. E aí você começa a viver os primeiros obstáculos dessa jornada, começa a entender os desafios que tem no social selling, no conteúdo, em qualquer outra atividade que você começou. Até que você desiste, imagina que não funciona para você e tem que começar do zero. Isso é um desafio gigante, porque você está sempre desistindo e começando do zero. Está sempre na nova estratégia, na nova tática, nova habilidade, só que você não está colhendo os frutos do que você deveria estar colhendo porque você não está tendo consistência no processo. Então, para mim, abandonar a estratégia é um dos maiores erros que existem. Então, esse é o primeiro comportamento que eu quero que você já anote aí, para que você não cometa mais esse erro. Desistir quando as coisas ficam difíceis. Porque sim, vai ficar difícil. Na verdade, o difícil ele é um pré-requisito para o sucesso. E quanto antes você entende isso e se acostuma com o difícil, mais rápido você vai conseguir avançar, tá? Segundo comportamento, para de pedir aprovação para tudo. Para de querer que as pessoas aprovem as suas ações para que você se sinta confiante de fazer isso. Se você precisa de validação do teu marido, do teu colega da faculdade, para se posicionar como um Nutri Premium, para se posicionar como um Nutri Sem Fronteiras, para se posicionar como um nutricionista que coloca o paciente no centro, você está terceirizando a tua confiança. Então, eu quero que você se faça 2 perguntas essenciais. Quando você tiver alguém que você está sempre buscando aprovação, sempre buscando conselho, sempre buscando ali, né, aquele sentimento de, essa pessoa acha que eu estou fazendo a coisa certa, faça 2 perguntas. A primeira, essa pessoa tem a vida que eu quero viver? Porque se você está pedindo conselho para pessoas que não têm a vida que você deseja viver, por que você está pedindo esse conselho? Às vezes a gente pede conselho para alguém que não tem nada a ver, que não vive nada parecido com o que a gente quer construir. Peça conselhos de quem tem a vida que você quer viver, ou parecida com a que você quer viver, que conquistou coisas que você quer conquistar. E a segunda pergunta é, essa pessoa, ela me incentiva ou ela me diminui? Ela me motiva ou ela me breca? Isso é uma pergunta muito importante, porque às vezes você busca o feedback em pessoas que não querem ver você vencer de forma genuína. Pessoas que às vezes até querem ver você vencer, mas olham para os teus sonhos que são grandes demais e acham que eles são grandes demais. Isso é um desafio, porque faz com que você comece a duvidar de si mesmo e você recue das decisões que são importantes para você. Então a primeira coisa é avaliar se a pessoa já conquistou coisas parecidas com o que você quer conquistar, porque conselhos de quem já esteve ou está onde você quer estar são muito mais valiosos. E a segunda é se essa pessoa genuinamente fica feliz com o teu sucesso ou se ela quer te diminuir de alguma forma. Então o teu sim vale mais do que todos os nãos ao teu redor. Se você disse sim, se você está convicto, não busque a aprovação de ninguém, faça. A não ser que seja alguém que quer muito ver o teu sucesso e que está onde você um dia quer estar, certo? Então, para mim, essa armadilha é uma armadilha que eu, pessoalmente, já vivi muito, tá? Que não é algo que eu... Na verdade, todos esses 5 comportamentos eu já vivi, né? E você tem que viver para poder desenvolver, para poder aprender, para poder superar. E, na minha opinião, existe uma grande armadilha nessa validação externa. Porque você está sempre buscando ali a aprovação dos outros para tomar decisões profissionais ou pessoais que são importantes para você. Eu, pessoalmente, sempre busquei muito a aprovação do meu pai. E isso é uma coisa que não é boa. Porque quando você está buscando a aprovação de outra pessoa, muitas vezes você perde o teu próprio caminho, a tua própria essência. Então, cuidado com essa armadilha, mesmo que seja alguém da tua família, tá? Então, essa armadilha, ela atrasa o teu crescimento, porque você está sempre esperando pelo momento perfeito e pela aprovação de todo mundo, para tudo estar perfeito e você tomar a decisão. Você também dilui a tua visão original para agradar outras opiniões, e às vezes até opiniões diversas ali. Você perde oportunidades por ter medo das críticas, medo do que o fulano vai pensar, o que o colega da faculdade vai pensar, e você diminui o teu valor por insegurança. E aí um conselho extra que eu te dou é, sempre tem uma vozinha na nossa mente. Uma vozinha que muitas vezes pode ser de alguém. Como eu te falei, muitas vezes essa voz aqui na minha cabeça é a do meu pai. As críticas, ou a insegurança, ou até mesmo as expectativas que são colocadas. Mas às vezes essa vozinha é um colega de mastermind, de mentoria, que vai te julgar porque você fez XYZ. Ou às vezes é uma pessoa lá da faculdade, que você nem tem convívio mais, mas você pensa, o que fulano iria pensar? Esquece isso, tá? Se você está seguro, se você está confiante, se você sente orgulho da tua decisão, decide e vai embora, certo? Então, segundo comportamento é justamente você não cair nessa armadilha de buscar aprovação o tempo todo. O terceiro é parar de investir em ferramentas antes de investir em você. O que eu quero dizer com isso? Percebo hoje que as pessoas buscam nas ferramentas o santo graal, a salvação. É que nem o paciente que busca a salvação
na injeção, na pílula, no comprimido, no suplemento, na canetinha, sendo que são só recursos, não é a salvação, certo? Então você não precisa de tráfego para poder crescer o teu negócio. Você não precisa de uma automação ou de uma ferramenta diferenciada para poder crescer o teu negócio. Você precisa das habilidades e dos conhecimentos. Você precisa investir primeiro em você para depois investir externamente. Então você não precisa construir ferramentas que você não precisa ainda. Você precisa, na verdade, construir você mesmo. Isso é uma reflexão importante, tá? Porque eu vejo que é muito mais fácil tentar buscar no externo do que desenvolver-se internamente. E eu garanto para você que não é a ferramenta, que não é o tráfego, que não é alguma coisa externa que vai mudar o teu jogo. São conhecimentos e habilidades que você ainda não tem. Então, para mim, existe uma ordem correta de como que você deve investir o teu dinheiro e o teu tempo. Essa ordem, inclusive, eu compartilhei recentemente lá no Mastermind Cronos, uma palestra que eu fiz sobre finanças. E, inclusive, foi o maior NPS da história do Cronos, tá? Fiquei super feliz com isso. Então, se você é do Cronos e voltou nessa palestra, eu agradeço demais. Mas o ponto aqui é, qual que é a primeira camada de investimento que você deve fazer? Você mesmo. Você é o seu maior investimento. Quando você investe em você mesmo, o ROI, o retorno sobre o investimento, ele é 100, 1000 vezes. Segunda camada de investimento, você investe na tua empresa. Aí sim, ferramentas, pessoas, estruturas, para que você consiga ter um crescimento ainda maior. E a terceira camada de investimento, você investe em outras coisas. Bolsa, ação, fundos de investimento, criptomoedas. Aí já não sei o que você vai fazer com o teu dinheiro. Mas o ponto aqui você só investe nas outras camadas quando você já investiu o suficiente em você mesmo, nas suas habilidades e conhecimentos. Então, para mim, a ordem correta dos investimentos é você investir em autoconhecimento, em posicionamento, nas tuas próprias habilidades, para que, através disso, você consiga ter consistência, você consiga desenvolver o teu método próprio e só assim você pensar em ferramentas e em escalabilidade. Porque quando você quer pular as etapas, quer ir direto para as ferramentas, direto para o tráfego, é a mesma coisa do paciente que quer tomar suplemento antes de se alimentar melhor, fazer exercício e dormir melhor. Não funciona, tá? Então o resultado, ele não vem de botão, ele não vem de ferramenta, ele não vem das novidades que a gente vê por aí, ele vem de habilidades, de conhecimentos que você provavelmente não possui, mas que você tem total capacidade de aprender. Então a ilusão das ferramentas é uma ilusão que muitos nutricionistas caem. Quantas vezes que a pessoa me chama e fala, nossa, eu estou investindo numa agência de tráfego, eu estou investindo numa ferramenta tal e não estou vendo resultado. Porque você pulou a etapa. Você caiu na armadilha de acreditar que uma ferramenta, um software, uma plataforma vai resolver os teus problemas, quando na verdade você precisa resolver os problemas aqui dentro, tá? E aí vamos para o quarto comportamento. Pare de ouvir gente que não chegou aonde você quer chegar. Esse é um dos maiores erros que eu vejo, tá? Você fica escutando pessoas que não tem nada a ver. Pessoas que não conhecem a realidade do nosso mercado, que não conhecem a tua realidade. E essas pessoas ficam dizendo que o Nutri não ganha dinheiro, que esse preço que você está cobrando nem médica cobra, que você está fazendo marketing demais, está virando blogueiro, blogueira. Essas frases são frases para diminuir pessoas que estão querendo conquistar grandes coisas, fazer um impacto maior. E eu digo uma coisa para você, a maioria dessas críticas vem de pessoas que não têm o resultado que você busca, que não vivem a vida que você quer viver. E existe um custo muito alto de ouvir as pessoas erradas, porque quando você escuta alguém que tem uma limitação de crença, você pode absorver essa visão. Quando você escuta alguém que não acredita em cobrar mais caro e entregar valor para o paciente, você pode absorver essa visão. E isso pode gerar uma autocensura, onde você vai olhar para o que você realmente acredita e vai se censurar, vai se colocar para baixo, vai desacreditar daquilo que antes você acreditava. Então, ouvir as pessoas erradas custa muito caro. Pode custar, inclusive, o teu potencial de crescimento do teu negócio. E eu acredito que, para ouvir conselho de alguém, tem alguns critérios. Quanto mais critérios você der check, mais esse conselho é valioso. Primeiro critério, essa pessoa realmente quer ver o teu bem? Check. Segundo critério, essa pessoa já viveu o que você quer viver? Check. Essa pessoa já ajudou outras pessoas a viver o que você quer viver? Check. Se você conseguir dar check nesses três, esse conselho é o conselho mais valioso que você pode ter. Agora, se um desses três cai, ou se dois desses três cai, ou se não tem nenhum check, esse conselho não é tão valioso assim. Então, para mim, quem que você deve ouvir? Quem já conquistou o que você quer conquistar. Quem tem uma visão mais expandida da profissão, do empreendedorismo, porque muitas vezes você conversa com algum profissional que tem uma visão muito pequena sobre o que a gente é capaz de conquistar. Pessoas que realmente celebram genuinamente o teu sucesso, que olham para o teu sucesso, não se comparam e ficam felizes de te ver ganhando, de te ver vencendo. Inclusive, cuide muito bem dessas pessoas que realmente ficam felizes de te ver vencendo, porque elas são raras.
E também quem oferece críticas, mas que são críticas construtivas e não limitantes. Pessoas que fazem a crítica com o objetivo de te ver melhorar, de te ver evoluir. Aí sim você pode escutar. Agora, os outros, ignorar completamente. Ignorar completamente quem está estagnado profissionalmente, quem tem uma visão tradicional e limitada, quem demonstra aquele sentimento terrível de inveja e ressentimento, e quem critica sem oferecer soluções. Esses você corta completamente, tá? E eu vou dizer uma coisa pra você. Aquele clichê de que a nossa vida é a soma das pessoas com quem a gente convive é o clichê mais verdadeiro que eu já escutei. E eu, pessoalmente, tive que mudar os meus ciclos de amizade várias vezes. E uma coisa que mudou a minha vida foi ter feito isso, ter tido a coragem de fazer isso. Porque às vezes você está cercado de várias pessoas que te limitam. E quando você vai para outras mesas, conhece outras percepções, outros pontos de vista, você consegue crescer muito mais. Então fica essa reflexão para você, tá? E o quinto comportamento é cuidado com quem divide a vida com você. Esse aqui é algo um pouco delicado, mas que ao mesmo tempo eu não poderia deixar de falar aqui contigo hoje. Porque se o teu parceiro, a tua parceira, tem medo do teu crescimento, ele vai sabotar os teus voos. Isso é um fato. E basta observar ao teu redor quantas pessoas que a gente já não acompanhou durante a nossa vida que viveram isso. Às vezes é sutil. Aquelas críticas, piadas, preocupação demais. Às vezes é sutil, mas às vezes é direto. Ah, vou bloquear esse investimento, não quero que você invista, não quero que você faça essa decisão. Eu não quero que você invista a sua energia no que você quer investir. Então, cuidado com quem você divide a sua vida, certo? Então, alguns sinais de alerta nas relações. Primeira coisa, sabotagem, mesmo que sutil. Aqueles comentáriozinhos depreciativos, disfarçados de piadinha sobre o teu trabalho, sobre as tuas ambições. Isso aqui não é só para marido, mulher, namorado, namorada. Isso aqui é para amigos também, tá? Isso aqui é para familiares também, tá? Às vezes, o teu familiar tá te sabotando. Cuidado com isso. Segundo sinal de alerta, preocupação excessiva. Tá sempre falando dos riscos. Nossa, mas e o risco de você investir isso? O risco de você fazer tal coisa? Trazendo aquela sensação de dúvida e insegurança em você. Terceiro sinal de alerta, bloqueio financeiro. Pô, eu queria investir aqui em algo que é importante pra mim, que vai fazer eu crescer profissionalmente. E a pessoa te barra e fala que não, você não deve investir no teu desenvolvimento. Isso é loucura. E por último, competição velada. Aquele desconforto que é visível quando você conquista alguma coisa significativa. Você teve uma grande conquista, pegou a plaquinha no palco do Summit. E aí você sente aquele ressentimento. Você sente que a pessoa ficou feliz, mas não ficou tão feliz. Cuidado com esse tipo de amizade, com esse tipo de relacionamento, tá? Ter as pessoas certas do teu lado pode te impulsionar ou pode te diminuir. Então, na minha opinião, existe um impacto real das nossas relações no nosso sucesso. Então, as pessoas com quem você decidiu compartilhar a tua vida têm um impacto direto no teu desenvolvimento profissional e pessoal. Para mim, eu tenho 3 critérios para ter uma amizade, para ter uma relação na minha vida. Independente se é família, se é amigo há mais de 10 anos, não importa. 3 critérios. O primeiro, essa pessoa comemora e fica genuinamente feliz quando me vê vencer. Segundo, eu consigo falar com essa pessoa sobre o presente e o futuro ou só sobre o passado? Você sabe como é, né? Aqueles amigos que você só fala das festas, da maluquice, da juventude, e você não se sente à vontade de falar do teu presente e dos seus objetivos futuros. Então esse é o segundo critério. E o terceiro critério é, essa pessoa me faz querer ser ou ser alguém melhor? Ela me inspira de alguma forma? Esses são os meus 3 critérios. Porque quando você tem um ambiente tóxico, a tua energia, a tua confiança, elas vão lá para baixo. Mas quando você tem um ambiente onde as pessoas realmente ficam felizes com o teu sucesso, você olha para aquela pessoa, se inspira, quer ser alguém melhor, e você se sente à vontade de falar de todos os aspectos importantes para você da tua vida, aí sim é um amigo, aí sim é uma pessoa que vale a pena guardar pertinho do coração. E eu digo para você que essas pessoas são raras, tá? E quanto mais alto você sobe a montanha, quanto mais sucesso você tem, seja profissional, seja pessoal, mais rarefeito vai ficando o ar e menos pessoas estarão ao seu lado. Só que mais raras serão essas pessoas, mais especiais serão essas pessoas e mais você tem que valorizá-las. Então, para mim, esses 5 comportamentos, eles limitam muito mais do que a falta de conhecimento de marketing, a falta de conhecimento de vendas, a falta das ferramentas certas. É isso aqui que muda o jogo. Esses 5 comportamentos são os que limitam o teu crescimento. Primeiro, desistir quando fica difícil. Tá difícil? Ótimo. Significa que você vai aprender algo novo. Tá difícil? Maravilhoso. Vamos seguir consistente. Se não tá vendo resultado, não tem problema. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Segundo comportamento limitante, buscar a aprovação de todo mundo. A única aprovação que importa é a sua própria aprovação.
Se você sente orgulho do que você está fazendo, se você se sente inspirado, se é isso que faz o teu coração vibrar, não importa a opinião dos outros, você não precisa da aprovação de ninguém. Terceiro, investir em ferramentas antes de investir em si mesmo. Esquece isso. Não é o tráfego, não é a ferramenta, não é a AI, é o conhecimento que você tem. Você precisa desenvolver você mesmo antes de pensar nas ferramentas e no externo. Quarto, ouvir pessoas que não têm os resultados que você quer ter. Esquece isso, você só precisa de conselhos de quem já chegou lá. Você só quer conselhos de quem quer o teu bem. E o quinto, manter relações que te limitam. Esquece isso. Relações que te limitam devem ser cortadas. Por mais doloroso que seja, por mais que seja desconfortável, estar perto de pessoas que não te fazem bem, que não encorajam os teus sonhos, que não fazem você ser a sua melhor versão, não faz sentido, tá? Então, para mim, isso é um ciclo de autossabotagem, quando a gente tem esses 5 comportamentos rodando, que fazem com que o profissional fique no exato mesmo lugar. Então, conselho. O que faz a diferença real é você começar a agir como quem já confia em si mesmo, mesmo se você tiver medo. A real é que eu sinto medo o tempo todo. Quando eu decido fazer um evento, como a gente fez o Summit para 600 nutricionistas, dá um medo gigante. Quando eu vou subir no palco, na frente de todas aquelas pessoas, dá muito medo. Quando eu decido fazer qualquer maluquice aqui na minha empresa, dá medo demais. Só que nós temos que confiar no nosso próprio potencial. Confiar que nós estamos fazendo a coisa certa. Porque o segredo não é eliminar o medo ele é uma constante, mas agir apesar dele. Tem uma frase que eu gosto muito de que o medo ele tem 1 quilômetro de extensão, mas só 1 centímetro de profundidade. Quando a gente vê o medo de longe, ele parece que vai afogar, que a gente vai de fato, passar por um grande perrengue. Mas quando a gente vai chegando perto e coloca o pé na água, a gente percebe que não tem como a gente se afogar e que ele era bem menor do que a gente imaginava. Então, para quebrar esse ciclo, é muito simples. O primeiro passo é identificar e reconhecer. Qual desses 5 comportamentos limitantes você identifica dentro da tua própria realidade? Identificou? Tomar uma decisão. Se comprometer de forma consciente a mudar esse padrão. Depois tomar atitude, definir quais são as ações, hábitos e execução que você vai ter. E, claro, depois acompanhar esse crescimento. Então, para de procurar fórmulas e começa a executar com convicção. Agora vamos de comportamento em comportamento, trazendo algumas ações práticas, tá? Primeiro comportamento, pare de desistir sempre que fica difícil. Ações práticas. Estabelecer compromissos públicos para aumentar a tua responsabilidade. Quando você compartilha com as pessoas as mudanças ou os hábitos que você está implementando, é muito mais fácil de você se manter constante. Segundo, definir períodos mínimos de teste para qualquer estratégia. Ah, Samir, eu vou testar o social selling, eu fiz aqui 2 dias e deu errado, eu parei de fazer. Não. No mínimo, 90 dias. Estabelece um prazo e cumpre o prazo. Estabelece um prazo que você vai testar e fazer consistentemente e faz. Porque mesmo que dê errado, você vai ter colocado mais um bloco de construção na tua habilidade de consistência e de fazer as coisas mesmo quando você não vê o resultado delas. Terceiro, manter um diário de consistência para visualizar o progresso. Às vezes um calendário que você dá check, alguma gamificação. E o quarto, tem um parceiro de accountability, ou seja, um parceiro de prestação de contas para que ele te cobre e você fale para ele o que você está fazendo. Ô fulano, fui para academia. Ô fulano, eu fiz isso aqui. Cara, tem um amigo meu que ele fez uma aposta com um outro amigo dele que ele ia pra academia todos os dias durante 6 meses, senão ele ia pagar R$1.000 pro amigo dele. Ele foi. Ele foi. Então, isso é uma forma de você quebrar o comportamento de desistir quando fica difícil. Segundo comportamento, pare de pedir aprovação de tudo. Ações práticas. Primeira coisa, praticar tomar pequenas decisões sem consultar ninguém. Sem pedir conselho, sem pedir opinião, só faz. Segunda coisa, estabelecer um conselho consultivo com pessoas extremamente qualificadas que podem te ajudar. Pô, o pessoal da NSF tem os estrategistas, seus mentores. Talvez você tenha alguém que você confia e que você busca por conselho. Estabelece que essas pessoas são o teu conselho. Terceiro, implementar um período de quarentena de opiniões depois de grandes decisões. Então, cara, eu decidi que eu vou agora montar um consultório. Não quero saber a opinião de ninguém. Essa é a minha decisão, acabou. É isso. E por último, celebrar as decisões independentes que você tomou, independente do resultado. Porque quando você celebra uma decisão que você pegou para si e disse isso aqui é meu, você já está construindo cada vez mais essa confiança que você precisa. Terceiro comportamento, parar de investir em ferramentas antes de investir em você. Primeira ação prática, tá? Fazer uma auditoria dos seus investimentos. Todas as ferramentas que você investe, tudo que você achou que ia mudar o jogo, classifica o que é, de fato, algo que funciona e algo que não está funcionando. Então avalia o que você realmente está vendo dentro dessa auditoria de investimentos, que é desenvolvimento pessoal de habilidades e conhecimentos, e
ferramentas que estão funcionando ou que não estão funcionando. Avalia isso e vê se existe um desequilíbrio. E depois, olha para a regra do 80-20. Quais são as habilidades e conhecimentos que vão gerar mais resultado e coloca 80% do teu tempo, dinheiro, recurso para aprender essa habilidade. E por último, antes de comprar uma ferramenta, sempre que você for pensar, até mesmo a Welts, tá? Pô, conheci a Welts aqui da Nutrição Sem Fronteiras. Antes de investir, pergunta, eu estou usando 100% do potencial das que eu já tenho e essa nova solução, ela resolve um problema real que eu tenho? Se não, não vale a pena investir agora. Quarto comportamento, pare de ouvir gente que não chegou onde você quer chegar. Ações práticas. Primeira coisa, fazer uma limpeza na rede social e no teu círculo profissional. Quem são as pessoas que não vale a pena ter por perto? Muito importante saber isso. Segunda coisa, buscar ativamente mentores e exemplos de sucesso dentro do mercado para que você se inspire e que você escute essas pessoas. Terceiro, criar um filtro mental. Essa pessoa tem o resultado que eu busco para poder escutar ela? E o quarto, praticar responder com confiança a comentários limitantes. A pessoa fez um comentário desconfortável, aquele comentário que ela não deveria ter feito? Responde. Ah, fulano, quer dizer então que você vai correr o risco de abrir um consultório? Sim, porque sempre foi meu sonho e é algo que eu valorizo muito, ter um consultório para que meus pacientes eles venham e seja o meu próprio lugarzinho. Simples assim, certo? Não baixa a cabeça. E o quinto comportamento, cuidado com quem divide a vida com você. Primeiro ponto, comunicação clara com as pessoas ao teu redor. Expressar tuas ambições, expressar a importância que você dá para o teu crescimento profissional e pessoal. Segundo, estabelecer limites. Se você não estabelecer limites, ninguém vai estabelecer. Então, definir claramente quais são as decisões que são suas e que não vão ser compartilhadas, ou as decisões que são suas e que você não vai mudar de opinião. E por último, avaliar com honestidade e transparência. Será que esse relacionamento, seja com um amigo, um familiar ou até um relacionamento amoroso, ele está me limitando ou está me fazendo crescer? No final, eu acredito muito que existe um poder muito grande na convicção, de você acreditar no que você faz, de você ter ali, mesmo que sem ter 100% de certeza, a convicção de que o que você está fazendo é significativo. Eu acho que quando você age dessa forma, as pessoas passam a confiar em você muito mais, os teus clientes sentem mais segurança, o teu posicionamento de preço ele é respeitado, as tuas recomendações são muito mais seguidas. Então a convicção ela não vem de você ter todas as respostas, mas de confiar na tua capacidade de encontrar todas as respostas. E cuidado com qualquer coisa ou pessoa que mina a tua convicção. Então acredito muito que quando você consegue construir isso, você consegue colher resultados reais, resultados gigantes, porque você começa a entender o teu real potencial. Então, por exemplo, a Ana aqui da tribo passou 2 anos pulando de curso em curso, quando finalmente parou e se comprometeu a executar um único método, que foi o nosso método, por 6 meses, a renda dela triplicou e a lista de espera dela explodiu. E a Mariana, o marido sempre dizia que cobrar R$500 por consulta era absurdo. Quando parei de pedir a opinião dele e confiei no meu valor, comecei a cobrar 1.200 e os clientes continuaram vindo. E esse caso aqui da Mari, o marido hoje virou um grande parceiro e está até virando sócio dela. Outro caso da Patrícia, investi R$10.000 em ferramentas antes de investir em mim mesma. Nada funcionou. Quando eu investi na mentoria da NSF para desenvolver minha comunicação e minhas vendas, recuperei tudo em 2 meses. Fato curioso, tá? 78% dos nossos alunos recuperam o investimento em 2 meses. E a Camila, minha colega de faculdade sempre criticava meu marketing exagerado. Quando parei de ouvir ela e segui o meu caminho, construí uma clínica com 5 nutricionistas e ela ainda atende no consultório dos pais. Quem será que ganhou aí, né? Então, o que está em jogo aqui hoje, tá? Se você continuar vivendo as 5 crenças, vivendo os comportamentos que você já vivia antes, provavelmente você vai ser um profissional frustrado, provavelmente você vai estar estagnado financeiramente, você vai se sentir subvalorizado e você vai ter burnout, tá? Agora, se você mudar os seus comportamentos, você pode atingir o tal do reconhecimento profissional, e o maior reconhecimento profissional que existe é você se reconhecer. Segundo, você vai chegar na liberdade financeira, vai gerar um impacto significativo na vida dos seus pacientes e vai ter uma vida de mais satisfação e propósito. Então, o que eu recomendo para você de plano de ação? Desses 5 comportamentos, qual é o que mais te limita hoje? E como que ele se manifesta na tua vida? Depois, você vai implementar uma ação, não 2, não 10, mas uma ação para começar a mudar esse comportamento. Depois, você vai avaliar os resultados iniciais e ver se isso realmente fez sentido e vai celebrar as mudanças e escolher o próximo comportamento para trabalhar. Então, quero que você se comprometa com essa mudança. Que você se comprometa em identificar honestamente quais são os comportamentos que te limitam, que você foque na implementação e não em mais informação, que você foque em agir com confiança e convicção mesmo com medo, que você avalie os teus relacionamentos e círculos de influência e que você celebre cada
pequena vitória no meio do caminho. Se você fizer esse compromisso, eu tenho certeza que você vai ter uma vida muito diferente. E eu quero muito que você compartilhe isso comigo. Assistiu esse episódio? Sentiu que ele bateu forte em você? Manda uma mensagem para mim no direct, compartilha comigo a tua experiência, o teu sentimento. Eu vou ter um prazer enorme de te trazer um pouco da minha visão, de contribuir um pouco com a tua jornada, tá? Então lembre-se, pare de procurar fórmulas e comece a executar com a máxima convicção. Porque no final, o jogo, ele é infinito. E o que significa o jogo ser infinito? Significa que não dá para vencer no jogo do empreendedorismo. Não dá para vencer no jogo do autodesenvolvimento. A gente segue empreendendo, a gente segue se desenvolvendo. E quando você entra num jogo infinito com essa mentalidade, não tem como perder. Porque a única forma de perder no jogo infinito é desistindo. É aquela frase que eu falei no início. A vitória e a derrota estão no mesmo caminho. O sucesso e o fracasso estão na mesma estrada. Só que o fracasso, ele está algumas saídas antes do sucesso. Então, meu conselho para você é, esteja numa posição onde você nunca desiste. Aumente a sua confiança, se cerque das pessoas certas, invista em você e em breve você vai estar vivendo a vida que você sempre sonhou. E se esse episódio de hoje, ele fez você refletir sobre as suas crenças, sobre onde você quer chegar e onde você está hoje, e você quer ter uma ajuda individual, personalizada para crescer o teu negócio, aqui no link, certo? Na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube, você tem um link para fazer um diagnóstico com o meu time. Esse diagnóstico, ele é um diagnóstico de negócio, onde a gente vai aprofundar no teu momento e definir quais são as estratégias do plano de ação para que você mude completamente a tua realidade. É de graça, mas os horários são limitados. Então não perde tempo, aperta no botão, faz o cadastro. Eu quero muito que nós, aqui da NSF, a gente consiga te ajudar. Fechado? E se você tirou valor desse episódio de hoje, não esquece de deixar a tua curtida, de comentar alguma coisa que eu sempre gosto de ler, compartilhar com um amigo e seguir o nosso canal, que isso nos ajuda muito a produzir conteúdos cada vez melhores para você. Combinado? Então bora para a execução, porque o mundo ele ainda é dos executores.